Você que está perdido, que não está muito bem localizado, hoje a aula é sobre localização, a gente vai falar sobre GPS. GPS é a sigla para Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global. Belezinha? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona o GPS e para que serve o GPS. O GPS serve para muitas coisas. A primeira coisa é entender que o objetivo inicial do GPS era um objetivo bélico, ou seja, produzir informações para que houvesse precisão em ataques bélicos. Então ele é projetado pelos Estados Unidos inicialmente, então a gente está falando sobretudo do sistema dos Estados Unidos, embora exista um sistema chinês, exista um sistema russo, um sistema europeu, nós estamos falando do sistema dos Estados Unidos e o padrão para os outros sistemas, beleza? Então, olha só, ele surge como uma ferramenta de guerra. A ideia era posicionar melhor as tropas e permitir, por exemplo, ataques remotos. Então, a ideia do GPS é substituir, inicialmente, os sistemas menos precisos de informação, como, por exemplo, o astrolábio e a bússola, que, embora tenham precisões e tenham utilidade, não são tão precisos quanto o GPS. É importante lembrar, e isso a gente vai retomar no final, que nós estamos falando do GPS como sistema. A gente não está falando necessariamente do GPS que tu usa aí no teu aplicativo de transporte. Por quê? Porque existe uma diferença. Embora eles usem um sistema similar, há uma diferença, por exemplo, de precisão. Então, esse GPS aqui, que é o GPS utilizado para guerra ou para o planejamento de estado, ele vai ter uma precisão maior, precisão de milímetros, beleza? Ah, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está pensando em relação à precisão e falando, ah, mas ontem o GPS me levou para um caminho errado, né? Me pediu para indicar para entrar na rua, sei lá, 10 metros depois. É porque o teu GPS não é um GPS voltado para a precisão, beleza? Seguindo. Então, em 1957, a gente está ali no ápice da corrida espacial. Então, você tem, nesse momento de Guerra Fria, uma disputa que é uma disputa ideológica. Ela não chega a se transformar numa luta bélica direta, e isso tem uma aula sobre Guerra Fria, você pode acessar. E dentro dessa lógica da Guerra Fria, você vai ter, então, Estados Unidos e União Soviética tentando disputar a posição de nação mais envolvida tecnologicamente. Isso serve tanto para fins bélicos, quanto para fins não bélicos. E aí, eles vão atuar de maneira a tentar, por exemplo, se mostrar como aquela nação mais desenvolvida, e uma das formas de fazer isso é a chamada corrida espacial. Então você tem toda uma disputa de, olha, envia foguete, depois envia foguete tripulado, depois envia um foguete tripulado e pousa na Lua, e cria o satélite, isso antes, né? Então, a criação do satélite Sputnik pelo governo soviético vai ligar um alerta nos Estados Unidos, fazendo então com que, a partir dali, tanto os Estados Unidos como a União Soviética e outras potências, mas nesse momento as duas, comecem a pensar em se localizar utilizando um sistema que vai usar dos satélites para fazer a localização. Então, criar um sistema que cria um receptor que permita que as informações do satélite sejam trazidas para cá, e a partir do uso do eixo X, Y e Z, você consiga posicionar uma pessoa levando em consideração as latitudes e longitudes, beleza? Bom, então o primeiro sistema GPS a surgir vai ser o Navistar. O Navistar é um sistema bélico, voltado para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então eles criam esse sistema, e num primeiro momento esse sistema não é acessível à população comum. Quando que ele passa a ser acessível à população civil? A partir de 1990. Então, em 1990, eles descobrem uma manha de fazer o quê? De embaralhar o sinal. De fazer com que esse sinal ele não chegue tão preciso e em tempo real para os equipamentos civis. E aí eles conseguem liberar o uso civil. Por quê? Porque, mesmo num cenário aqui pós-Guerra Fria já, em 1990, né? Finaleira da Guerra Fria, na verdade. Mas nesse cenário, você estaria dando para os adversários, para os inimigos, uma forma de eles te identificarem, por exemplo, no campo de batalha. Então, embaralha o sinal. Esse embaralhamento de sinal vai permitir, então, que você possa criar um GPS ou aparelhos que emitam sinal GPS para a população civil. O GPS ele vai ter 24 satélites, mais 4 satélites reserva. Esses 4 satélites eles vão atuar de maneira síncrona, então eles estão sem parar orbitando em volta da Terra. Quando você acessa o seu aparelho e sinaliza para o GPS onde você está, os satélites vão triangular a sua informação. Então eu preciso de pelo menos 3 satélites para que essa informação tenha precisão.
Então, ele triangula essa informação, aqui sou eu, deu para perceber, né? Ele triangula a sua informação e aí ele vai indicar no seu receptor, no seu aparelhinho, qual é o ponto, latitude e longitude na superfície terrestre, nós estamos falando de coordenada geográfica, em que você se encontra. Lembrando que as latitudes são únicas e as longitudes também, elas aparecem uma única vez na superfície terrestre, elas não vão se cruzar novamente, tá? Bom, eu preciso de céu limpo. Por quê? Para que eu possa pegar com clareza esses 3 sinais. Professor, podem ser mais satélites? Podem. Quanto mais satélites você tiver, mais precisa é a sua informação. Nesse sentido, observem que existem GPS que são os de navegação, que é o que a gente utiliza no nosso carro, é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, que com o advento dos smartphones ficou cada vez mais fácil de utilizar. Então qualquer aparelho hoje telefônico tem um GPS embutido, certo? Nós temos o GPS topográfico, que tem uma precisão bem maior, e nós temos o GPS geodésico, esse já com precisão milimétrica. Importante, esses GPS civis que apresentam precisão geodésica, por exemplo, não recebem informação em tempo real. Então você foi fazer um campo de geografia, por exemplo, e você foi coletar pontos no terreno para você delimitar qual é o espaço que você está trabalhando para poder fazer o mapeamento, o geoprocessamento, certo? O que vai acontecer? Você coleta esses pontos, então você vai em cada um dos marcos, que são esses pontos que você quer marcar, você vai nesses marcos e você fica lá um tempinho, o GPS registra. Mas ele não te dá informação naquele momento. Aí você vai no outro, vai no outro, vai no outro. Terminou a coleta, você vai para o laboratório de cartografia e lá você vai fazer com que essa informação passe pelo computador e só aí, depois de um bom tempo, é que essa informação vai ser decodificada e vai ser então transformada em informação de localização. Por quê? A questão bélica que eu falei antes. Então essa informação não pode ser em tempo real para não permitir que, por exemplo, ataques terroristas sejam coordenados a partir do uso do GPS. E agora que você já se achou, tem uma missão para você. Vai e se localiza no nosso portal, acessa ali as nossas aulas escritas, acessa essa aula escrita, faz o simulado, que eu tenho certeza que você vai localizar a sua vaga na universidade. Aqui, ó, curso Enem gratuito. Beijo e até a próxima aula.